Olá, boa noite a todos, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Queria dizer que já estou gravando a aula, dessa vez eu acho que vai te dar... Sem áudio, viu, professor? E agora, tudo certo? Agora ok. Boa noite a todos, a todas. Queria dizer que eu já estou gravando essa aula, espero que dessa vez dê certo. Vocês sabem que é o grande calo do meu sapato, é gravar essas aulas, que sempre me atrapalha. Tenho que trocar esse meu sistema operacional, porque ele é Linux, eu não consigo apertar... Professor, Oi. os meninos estão pedindo para o senhor aceitar. O Júnior e a Marinete. À medida que estão aparecendo aqui, eu estou aceitando. Aqui só aparece... Será que eles estão no link certo? Porque eu botei os dois links. Apareceram agora aqui, Júlio e Giovanni. São 13 até agora. Mais um tempinho para entrar mais gente. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que estão as leituras? Como é que estão seguros para fazer a prova? A prova está muito simples, está fácil, mas eu acho que é uma das provas mais leitura, né? Ela ficou um pouquinho grande, porque tem trechos dos textos. Vocês, com o trabalho que vocês devem estar acostumados já, né? Mas são simples, são questões simples até. Talvez vai exigir mais concentração. Eu acho que talvez o grande foco da prova vai ser concentração. Ô, professor, Oi. qual é o texto que o senhor vai querer para a prova? Vai ser esse que o senhor colocou do Karl Marx? Ou vai ser aquele que o senhor postou lá, que é de 175 páginas? Não. É porque eu boto os livros todos para vocês. Geralmente, né? Eu tento... Mas lá no Moodle eu tenho tantas páginas. Né? Basicamente, é o capítulo sobre escola metódica, sobre historicismo alemão, e tem um capítulo só do livro. Agora não sei se é o 4 ou é o 5, fiquei na dúvida. Mas aí a gente pode olhar daqui a pouco e ver no Moodle. Mas no Moodle tem dizendo todo o recorte. É o 4, isso. Obrigado. E o capítulo sobre o marxismo, que não é nem o capítulo todo, porque eu dei um recorte pra gente ficar preso não, assim, Eu vi que o senhor colocou as páginas lá do ficar recortado no século XIX. Porque o marxismo, ele é uma escola que ela se reinventa em algum momento, mas ela perde muito sua força, e a gente está estudando essas histórias, esses paradigmas historiográficos, nessas escolas históricas, nos seus auges, entendeu? Porque hoje existe um historiador marxista, mas ao contrário do que a direita brasileira vem dizendo, isso é uma minoria nas universidades. O pensamento marxista nas universidades são uma minoria. Por exemplo, não sei se vocês percebem isso entre a gente, professores, mas eu, o Marcelo, nenhum da gente é marxista. Não sei, o Tiago, que vai dar aula para vocês em algum momento, acho que talvez ele vai dar, não sei que momento, mas em algum momento, por exemplo, acho que nenhum da gente é marxista. Apesar da gente ter nossas influências, mas não é algo que permita a gente dizer, nossa, o pensamento marxista ele é determinante para a história do Brasil, para a historiografia do Brasil, ele é determinante para a Universidade do Brasil. Não, existe essa loucura que a extrema-direita prega, que existe um movimento marxista extremamente organizado nas universidades. Não. Eu acho até uma pena, poderia ser até bom. Eu acredito muito, apesar de não ser marxista, tem uma frase que está no filme que eu acho excelente, que vocês poderiam procurar para assistir. Eu acho que é uma coisa que se eu for professor de teoria 2 de vocês, eu vou tentar achar o link ou um lugar para a gente assistir na internet, né?
que é o Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. É um documentário que ele tem uma frase que eu acho incrível. Marx é o rei, Freud é a rainha. Então, mesmo que Marx não seja a metodologia dominante, eu acho fundamental a gente ter experiências políticas para além do capitalismo, assim, pensar para além do capitalismo. Eu acho que uma das grandes forças do capitalismo hoje é a capacidade de se vender como a única coisa possível no mundo. Isso é uma crueldade sem tamanho, porque coloniza até a nossa capacidade de sonhar. Se a gente não sonha para fora disso aqui, como é que a gente vai mudar o mundo? Mas agora, aproveitando que temos um quórum bom, né, 19 alunos, que é mais ou menos o que geralmente temos, eu queria começar a aula antes de entrar no que eu tinha pensado, que vocês trouxessem suas dúvidas, suas questões. Vocês estão lendo já o texto do o último fórum está esquecido, né, de vocês, do jeito que os outros já estão ok e tal, mas vocês querem trazer alguma dúvida sobre o positivismo? Porque eu pensei em falar mais nessa aula sobre o marxismo, que eu acho mais importante até, de fato. Eu acho que a escola metódica, o positivismo, o historicismo alemão, todas essas historiografias têm o seu lugar, têm sua importância na história, são importantes para vocês conhecerem, até para saber o que é que vai ser feito, por exemplo, quando vocês chegarem lá em Teoria 2, perceberem novos paradigmas, as críticas, por exemplo, do Walter Benjamin, que a gente já começou eu peguei uns trechos dela na aula passada, né, para vocês entenderem o que é aquilo que está sendo criticado, mas como um paradigma histórico não é tão importante quanto o marxismo. O marxismo é importante, eu acho. Devia discutir mais, entender mais. E tem conceitos, mesmo que o cerne da teoria marxista não dê conta do nosso mundo hoje, existem conceitos que eu acho fundamentais, como o fetiche da mercadoria. Eu não vou cobrar em prova, porque ele está no Capital. O Capital é uma leitura muito mais densa, muito mais difícil. Não aparece nesse texto de vocês com muita ênfase essas leituras do Capital, então fiquem tranquilos. Seria, se a gente fosse discutir, seria para a teoria 2, né? Discutir o fetiche da mercadoria. Mas eu acho que é a coisa do valor da mercadoria para além da mercadoria em si. Isso é uma discussão muito subjetiva que está lá no marxismo, que é uma corrente filosófica, no final das contas. Certo? Mas eu queria que vocês começassem a trazer questões, trazer dúvidas, comentários. Eu não gosto de ficar falando sozinho, não. Dá um tempinho aí para vocês elaborarem, pensarem. Professor, tem uma parte lá que eu li, do marxismo que o senhor colocou, aí tem uma parte que ele fala sobre a mais-valia. Aí isso aí quer dizer o quê? Que o patrão ele explora a gente, o operário, e ele fica com a maior parte do lucro e a menor fica com o operário? É porque vem uma questão que é o seguinte: a mais-valia para o sistema marxista, e de certa forma, no geral, é você trabalhar por tempo e não por produção. Vamos supor que você trabalha 8 horas por dia numa fábrica de bicicleta. Em 8 horas, você, digamos, hipoteticamente a gente sabe que o mundo não é assim, constrói 8 bicicletas. Uma você paga o seu salário. Entendeu? Uma é o que você vai receber de salário. Essas 7 é a mais-valia. Você está trabalhando, como você trabalha por tempo e não por produção, por mercadoria, então esse valor que você está produzindo muito mais e está igualado, entendeu? Você vai trabalhar 8 horas e dependendo do que você produzir, você vai receber X, mas se você não produzir tanto, você vai ser demitido. Isso é a mais-valia. Isso é o sistema de mais-valia. É o sistema que é cruel, porque a gente acaba percebendo que a gente produz coisas que acabam sendo muito mais caras do que a gente consegue trabalhar. Por exemplo, quem trabalha na produção de carro de hoje, você acha que todo mundo que trabalha na Ferrari tem uma Ferrari? Isso acontece por causa da mais-valia. A mais-valia é esse sistema que proíbe
trabalhador se identificar com aquilo que produz. Então, como a gente... E aí isso vai sofrer ainda mudanças que o Marx nem conseguiu imaginar, como o Fordismo. Que é cada segmento produz uma coisa que no final nem se relaciona com o todo. Você trabalha numa fábrica que produz, por exemplo, isso acontece muito, e a gente não pensar só em grandes fábricas. O sistema de produção de jeans no interior aqui de Pernambuco. O sistema de interior de jeans é o seguinte: se chega as peças, né, o tecido, aí uma pessoa, aí se leva num fabrico, que eles chamam de fabrico, as pequenas manufaturas, né? Uma vai e coloca o zíper, a outra faz aí pega 100 calças feitas o zíper, leva para botar a bainha, aí faz a bainha, aí vai outra, leva para botar os gibites, essas coisas de metais, aí vai outra para botar só o botão. Então, nisso, esse tipo de produção, que é um Fordismo bem rudimentar, praticado no interior de Pernambuco, isso acaba desassociando o trabalhador do que produz. Porque aí ele não enxerga a calça que produz, ele enxerga só o zíper que ele coloca. E a mesma coisa é as fábricas de carro, por exemplo. A fábrica de carro é fácil a gente identificar isso, porque um bota o motor, o outro ajeita a lataria, aí o outro vai botar a roda. Então, assim, nessa linha industrial, acaba acontecendo um processo de mais-valia muito mais cruel e muito mais alienante. Você é alienado da produção e do produto. O Marx estava pensando e olhando para o capitalismo industrial na sua fase inicial. Hoje é muito, muito mais diferente. Até porque ele via o capitalismo industrial no coração do capitalismo, que era a Inglaterra. Hoje em dia, as fábricas do capitalismo não são a vanguarda do capitalismo. A gente sabe que hoje o capitalismo, a grande capacidade de produção capitalista, que não é produção, né? É produção de riqueza só, dinheiro. Produz dinheiro. É o capital especulativo, por exemplo. Você tem 1000 explicações porque o Elon Musk comprou o Twitter. Algumas psicológicas, algumas ideológicas, mas com o Twitter ele consegue especular. As ações da Tesla, das fábricas dele, oscilam a partir de posicionamentos dele naquela rede. Então, se ele controla a rede, ele consegue especular mais livremente. Então, o capital especulativo, esse capital financeiro, acaba se transformando em outra coisa. E o Marx não estava olhando para isso. Então, quando a gente pensar nesse processo, o processo que mais valia em Marx não se encontra um paralelo perfeito hoje nas fábricas, porque essas fábricas estão em outro sistema produtivo e o capitalismo está em uma outra fase. Alguns chamam de capitalismo tardio, outros chamam de realismo capitalista, falando em termos marxistas contemporâneos. Mas o Marx não conseguia pensar isso. Esse capitalismo financeiro, por exemplo, que a gente vive. E as fábricas ganham dinheiro a partir das suas ações na bolsa. Isso não está prescrito na teoria marxista. Isso é uma coisa que os novos marxistas tomaram conta. Então, a mais-valia não se encaixa perfeitamente no mundo hoje, porque mas ela não se encaixa no mundo hoje porque o capitalismo mudou. O capitalismo não é mais o mesmo. Então, o capitalismo tem essa força, que é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, que o Marx não levou, que é essa capacidade mutante do capitalismo. O capitalismo ele consegue se adaptar e mudar conforme as necessidades, conforme o mundo que se apresenta, o mundo que se orienta. Tanto que a gente tem democracias capitalistas, ditaduras capitalistas, monarquias capitalistas, a gente tem crises econômicas capitalistas, bonanças capitalistas, então a gente tem um capitalismo que se adapta a tudo. E isso é a grande força dele, que o Marx não conseguia prever essa adaptabilidade do capitalismo, por exemplo, vender a sua própria crítica. Os livros de Marx, se você quiser, vocês compram todos.
uma livraria. Pode ser uma livraria que tenha um viés mais humanista, socialista, mas, de certa forma, é um produto do capitalismo. Produzido em escala, produzido de forma alienante, que às vezes essas pessoas que trabalharam na feitura do livro, né, na criação do objeto, nem se reconheçam naquilo. Então, essa mais-valia em Marx, voltando agora da minha digressão, é essa capacidade de produzir riqueza e não receber parte dela. Então, você trabalhar 8 horas, mas em 2 você paga o seu trabalho, 2 você recebe aquilo, o seu salário, e as outras 6 você trabalha para o dono da fábrica. E esse dono da fábrica ganha 6 vezes mais do que você nisso. Isso é o processo de mais-valia, que é alienante. Ela aliena o trabalhador do produto, aliena o trabalhador do próprio trabalho. Deu para entender? Professor, o operário ele tem noção que está sendo alienado? Alguns sim, outros não. Aí é que entra a discussão que eu acho fundamental em Marx, que é a discussão de ideologia. E os meios de produção, que é a forma que a sociedade se organiza para produzir, vai determinar ideologias. Tanto que o marxista clássico, que é o Gramsci, né? O Althusser vai escrever um texto que vai ser muito importante por muito tempo, mas depois a gente acabou. Quem pegou essa linha do Althusser meio que encontrou em Foucault uma coisa mais bem acabada, mas que ele vai dizer que existem os aparelhos ideológicos do Estado. Os aparelhos ideológicos do Estado é aqueles que são produtores de ideologia. Por exemplo, a igreja, o colégio, porque o colégio integral hoje é uma grande ferramenta de dominação do capital, porque ele já dociliza, já disciplina a pessoa a estar 8 horas dentro de uma instituição, igual um trabalhador. Se antes a gente estudava um turno, pegava de 8, largava de 12, pegava de 7h30, largava de 11h30, mais ou menos foi assim que eu estudei no ensino médio, no ensino fundamental, por exemplo. Esse horário já não existe, porque ele já se assemelha ao trabalho da fábrica. Então, e a gente começa a criar essa ideologia. Por exemplo, a ideologia do trabalho. A gente tem uma ideologia, o trabalho é central na obra de Marx. O trabalho é o que o homem se constrói homem a partir do trabalho. Mas a gente pode pensar nisso como uma ideologia. Não sei se vocês têm esse mau costume, eu ainda já me livrei disso há um bom tempo, mas era bem comum, por exemplo, nesses programas policiais, quando alguém morre, que a pessoa quer dizer que essa pessoa era inocente, a pessoa diz geralmente o quê? Diz, ele é um trabalhador. Fulaninho morreu, mas ele era trabalhador, não era bandido. Isso é ideológico, porque assume que ser trabalhador é ser bom. Você pode ser um trabalhador e ser um desgraçado. Você pode ser uma pessoa que não trabalha e ser uma pessoa maravilhosa. Porém, a gente associa o trabalho como algo bom, porque a gente vive nesse mundo ideologicamente construído para isso. Então, é muito difícil o trabalhador perceber que a mais-valia é um roubo do seu tempo, um roubo da sua produção, um roubo, uma apropriação da sua riqueza, quando existem aparelhos ideológicos do Estado que dizem que isso é o normal e que isso é o bom. Da gente admirar quem trabalha muito, a gente romantizar toda essa ideia do trabalho. Então, tudo isso são aparelhos ideológicos. E qual é a grande ideologia hoje do trabalhador, por exemplo? A meritocracia. A meritocracia é ideológica. A meritocracia que diz que somos todos iguais e que a gente tem que... Então, presta atenção, todos os mecanismos que constroem esse discurso meritocrático, por exemplo, de comparar vocês estão correndo atrás
atrás. E a EAD é porque a universidade não chega na cidade de vocês, porque vocês não têm condição, às vezes, por conta do trabalho, de fazer um curso regular. Isso é correr atrás. Dizer que vocês estão em condição de igualdade de um menino que é filho do banqueiro e, sei lá, no ensino fundamental já tinha lido toda a obra de Shakespeare. Tem uns colégios em São Paulo, o passeio do colégio é levar os alunos para o Louvre. Então, qual de vocês estudou no colégio que tem algo parecido? Então, mas todos esses discursos que o dia tem 24 horas para todo mundo, e se você se esforçar, você consegue, com esforço tudo vem. Tudo isso é ideológico. E para Marx ficava claro, tanto que ele dizia que a religião era o ópio do povo. A religião se via para Marx, depois isso Nietzsche vai cair muito mais em cima, que é essa aceitação do sofrimento, se basear no sofrimento. Tem aquela passagem clássica, né, que é mais fácil o camelo passar na agulha, né, no buraco da agulha, do que um rico passar no céu. É isso, veja. Não queira ser rico. O rico não vai para o céu. O que vai para o céu é você que sofre, que é trabalhador, que acorda às 5 da manhã, para pegar um ônibus às 6, para ver se chega a tempo do trabalho às 8. Então, isso é os mecanismos ideológicos que vão criando uma forma de enxergar o mundo, o trabalhador, que ele não consegue enxergar mais-valia como algo que seja prejudicial a ele. Mas essa mesma ideologia também está no senhor, o dono das fábricas, o dono do capital, porque ele enxerga que ele tem aquela empresa, porque ele mereceu. Por exemplo, uma coisa ideológica dos patrões. O patrão achar que ele gera emprego. O patrão não gera emprego. O patrão é o cara que paga um salário para alguém, um salário que ele não ia querer receber para fazer aquela atividade. Por exemplo, o cara que é dono de uma pedreira, produz minério, produz alguma coisa, os trabalhadores que estão quebrando pedra ganham um salário que o dono não ia aceitar para fazer o mesmo trabalho. Então, essa forma de exploração, ele acha que ele está gerando emprego e que está sendo bom. Não, ele está explorando. E isso se esconde a partir da ideologia. Aí, isso é o que no pensamento marxista se chama de superestrutura, que é a cultura. A estrutura, que é as formas de produção da economia, ela recebe um embrulho da superestrutura no pensamento marxista. E essa superestrutura, ela é ideológica. Então é a cultura, é a forma como a cultura se organiza para justificar os modelos de produção. Por exemplo, para Engels, mais do que para Marx, que Engels tem um livro que eu acho que todo mundo devia ler, faço leitura. Como a gente não tem tempo, né, a gente acaba não... Seria mais para sociologia, mas mesmo em sociologia a gente não vai ter tempo de ler esse livro. Que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, basicamente, dá para entender em Engels que a gente só tem relacionamentos monogâmicos e preocupados com, por exemplo, a virgindade das mulheres, esse tipo de coisa que já caiu. Porque era uma forma de garantir que a propriedade privada passasse dentro do mesmo clã, dentro da mesma linha biológica, né, da linha genética. Então, veja, a gente tem uma arrumação de família para o pensamento marxista, e ainda há críticas a isso. Eu estou falando que, a partir do pensamento marxista, existem 1000 críticas a isso. Essa arrumação de família que a gente tem, monogâmica, nuclear, ela é fruto do sistema capitalista que é baseada na posse, na propriedade. Se a gente não tivesse propriedade, a gente teria outra formação de família. E é o que a gente está vendo hoje, né? Hoje, com o capital especulativo, a gente não precisa ter propriedade, as famílias não tradicionais, não nucleares, relacionamentos não monogâmicos, acabam ganhando
mas lógico que não é só isso que determina as coisas. Eu estou pensando dentro da lógica marxista, dentro da lógica do pensamento de Marx. E aí é que está. Qual é o trabalho do historiador? É entender como essa superestrutura ela é criada, como é que o modelo produtivo influencia a superestrutura em cada momento, como em determinado lugar, que estado evolutivo, porque de certa forma é evolutiva o pensamento marxista, como eu falei na aula passada, é uma evolução constante que iria até o comunismo. Como é que se deu isso em determinados momentos? Porque aí quando a gente sai da teoria e vai estudar a prática, porque a história ela tem a parte teórica, lógico, mas ela se interessa muito mais pelas práticas, né? pelo que de fato acontece e o que acontece para além desses modelos. Lembrem-se sempre, Marx está pensando na Inglaterra. Ele achava que a Revolução Comunista iria acontecer na Inglaterra. Não aconteceu na Inglaterra. Tudo o que aconteceu no comunismo no mundo, China, Coreia, Cuba, o leste europeu, União Soviética, Rússia, né? Depois virar União Soviética, não estava nada previsto no pensamento marxista. E ele achava que quando as forças produtivas entrassem em choque com o capital, aquilo geraria o comunismo. Porém, todos esses países que eu estou falando, China e União Soviética, fica claro para mim, são países agrários. A Revolução Comunista foi feita a partir de lutas entre camponeses e senhores de terra. No estágio evolutivo, mil aspas, na Rússia, era o czarismo, né? Era um país, um império, daquelas dimensões do império, contra os camponeses, contra súditos. Foram súditos contra nobres. Esses súditos contra nobres na Europa gerou o quê? Gerou a modernidade, gerou a Revolução Francesa, gerou a ascensão da burguesia. Na União Soviética, na Rússia, gerou a União Soviética. Então, esses modelos são modelos muito localizados que não dão conta do mundo na sua complexidade. Mas foram fundamentais para explicar, porque ainda assim as contradições do mundo russo, do mundo cubano, do mundo o mundo cubano ainda tinha a presença dos americanos, né? Quem assistiu aí o Poderoso Chefão 2 lembra que aquela parte toda de Cuba é cheio de americano, transformando Cuba num prostíbulo, num bordel, cassino. É um outro mundo, assim. Os Estados Unidos fazendo aquilo que eles fazem com Cancún, no México, por exemplo. Então, Fulgêncio Batista tinha toda uma relação com os Estados Unidos e tal, e acontece a Revolução Cubana, né? Então, essa ideologia, ela também não é determinante. Mas se a gente for pensar em outros filósofos marxistas, por exemplo, Slavoj Žižek, que está vivo, que eu acho um grande filósofo, vão adorar, tem um documentário dele que é o Guia Perverso do Cinema. O Guia Perverso da Ideologia. Vai mostrando a partir do cinema como a gente é uma sociedade ideológica, mas ele vai dizer que não existe nada fora da ideologia. Tudo é ideológico. Aí, a partir de tudo é ideológico, ele quebra um pouco um ranço marxista de achar que ideológico é o outro. Que tem ideologia é o outro. A gente é um científico. Tanto que o socialismo, o comunismo vai ser considerado socialismo científico, Marx, comunismo científico, vai ser algo como se aquilo vai permitir a gente chegar à verdadeira realidade. Isso é uma crítica que podemos fazer claramente a Marx, que é essa crença na razão, essa crença da razão para dizer que a ideologia
é o oposto disso, assim. Como se a gente pudesse, em algum momento, a partir do conhecimento, a partir da racionalidade, a partir da pesquisa, romper com toda e qualquer ideologia. É tanto que esse pensamento vai ser criticado por exemplo, Paulo Freire, o nosso grande pensador, ele vai dizer que tudo é ideológico. Aí basta você se perguntar se tudo é ideológico. Se sua ideologia é excludente ou includente do outro. Aí você escolhe que tipo de ideologia você quer ser. Aí é que está a grande discussão, que eu acho. Se tudo é ideológico, a gente pode escolher nossas ideologias. Já que a gente escolhe, então a gente vai ter que ser responsável por isso. Se a gente é responsável por isso, a gente tem que mudar. Muda ou aceita que você é um escroto que aceita esse mundo do jeito que está hoje. E tem um pensador que eu gosto muito, que é o filósofo recente brasileiro, que é o Rodrigo Nunes. Estou achando aqui agora. Rodrigo Nunes escreveu um livro chamado O Trânsito e a Vertigem, que ele tenta entender essa extrema-direita brasileira. Para mim, é o cara que melhor explica a extrema-direita brasileira. Ele diz que a extrema-direita entendeu que as bases ideológicas, ele não usa essa ideologia, ele usa discurso, outras palavras, mas quer dizer, a gente pode entender como ideologia. Entende que são escolhas, mas eles escolheram. Eles preferem ter uma ideologia excludente para garantir a sobrevivência deles e dos deles nesse mundo. Basicamente, eles aceitam que o mundo ele é errado, o mundo é cruel, porém não tem muito o que fazer. Se o mundo é errado, é cruel, tem que ser mais cruel e mais errado para poder prevalecer. Ou seja, é uma aceitação dessa lei da selva. Então, é uma volta da lei da selva. Então, ideologicamente, isso é uma questão de ideologia. Então, o que faz o trabalhador, para Marx, não enxergar a ideologia, a sua exploração é a ideologia, porque aí vai aparecer como algo natural e algo bom. Tem uma tirinha da Laerte, que é maravilhosa. Deixa eu ver se eu acho aqui. À medida que eu estava falando, eu tava vendo eu vou espelhar aqui para você. Vocês estão vendo? A Laerte desenhou um trabalhador inglês do século XIX, a roupa que ele usa, né, para desenhar, com a profissão, boné, né, proletário, origem de todo mundo, algo a perder nada, talvez os grilhões. E é isso. A ideologia para Marx são esses grilhões que impedem o trabalhador enxergar a sua exploração, enxergar esse processo de mais-valia, enxergar, por mais que exista uma luta de classe, muitas vezes a ideologia faz o trabalhador querer ser o seu patrão e não superar as disputas. Faz o trabalhador, até vocês conhecem casos de pessoas que melhoram de vida e acabam cometendo as mesmas práticas de exploração contra aqueles que eram iguais a ele. E no Brasil aí é uma coisa que escapa do pensamento marxista, por exemplo, que se vocês olharem, existe uma luta de classes. Existe a classe trabalhadora, o proletário, e existe
burgueses. Mas no meio, entre eles, também tem outras classes. E essas outras classes escapam do pensamento marxista, a classe média, por exemplo. A classe média brasileira, que está muito mais próxima do proletário, porque são profissionais liberais, às vezes, mas que, tipo, não é burguês, porque tem que trabalhar. Pode ser que eles trabalhem para si mesmo. Aí vai entrar em outras discussões que a gente pode até discutir em algum outro momento, que eu acho interessantíssimo, que é essa coisa de atual, né, até posso falar aqui rapidinho, que é hoje, essa luta de classes, né, tem essa classe média, só que essa classe média no mundo, no Brasil e tudo mais, ela se identifica muito mais com o patrão, com o burguês, do que com a classe trabalhadora, apesar de economicamente estarem mais próximos. Porque uma pessoa que ganha 20 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, está mais próxima de uma pessoa que ganha um salário mínimo do que uma pessoa que é dono de uma fábrica. Aí é que está a grande jogada das ideologias, porque ideologicamente eles se portam de maneira parecida. Eles querem essa exclusividade. Porém, nas condições materiais, ele está muito mais próximo ao trabalhador, proletariado, precarizado do que isso. E tem uma discussão de um filósofo que não é marxista, um filósofo que dialoga muito com Foucault, que é pós-estruturalista, que é uma outra corrente da filosofia, que é muito importante para a história, que se envolve na teoria 2, que é o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, mas que trabalha e é radicado na Alemanha, e vai dizer que esse tipo de trabalhador da classe média que se expandiu com a tecnologia, por exemplo, os entregadores de aplicativos, motoristas de Uber, os pequenos empreendedores, todos eles tiveram que interiorizar um padrão dentro da sua cabeça. Então, eles é ao mesmo tempo patrão e empregado, porque ele trabalha para si mesmo, mas se explorando em condições miseráveis. Não é o cara que trabalha para si mesmo ditando as formas que quer produzir, não. Porque no final das contas, quem dita a sua forma de produção são os seus boletos, as suas contas. O cara que dirige um Uber, ele tem que dirigir tantas horas para poder ganhar o salário dele. Tem alguém aqui que é Uber? Não, né? Tem alguém aqui comigo? Vocês estão aí? Estou falando, parece que não tem ninguém, eu sempre fico na dúvida. Tem, professor, tem gente com o seu. Então, esse trabalhador, ele interioriza o patrão na cabeça. Então, ele é, ao mesmo tempo, patrão e empregado. E é nisso, aí como é que o empregado vai vencer o patrão? Como é que vai ter a superação da luta de classe? Isso é ideológico. Essa colocação do patrão dentro da cabeça da gente é ideológico. Ao ponto de eu no passado, passei por uma crise enorme. Eu descobri que eu tenho um síndrome do intestino irritado. Só que você descobre que tem síndrome do intestino irritado pela exclusão. Você vai fazendo vários exames, se não der nada, você tem a síndrome do intestino. Se não der nenhuma outra doença, é a síndrome do intestino. Não existe um exame, porque é uma doença que tem um caráter biológico, que ninguém sabe qual é a causa, mas que tem muito pesadamente uma carga emocional. A voz está longe para os outros também, só para... Professor, tá bem longe a voz. Aqui tá normal, professor. Aqui tá normal. Tá normal, professor. Eu acho que é o teu. Pra mim tá de boa também. Eu acho que tem que dar uma... Sai e entra de novo, Bani, pra ver. O volume também. Sai e entra de novo. Dá um fone de ouvido, fica até melhor, sabe? Mas a gente tá gravando. Aí quando gravar, vai pegar o áudio que eu tô falando aqui. Aí vai dar mais tempo. Professor, quando o senhor falou aí da propriedade privada, aí lá no texto Marx também cita essa propriedade privada. Aí no caso, quando ele fala em confiscar a propriedade privada, é a dos meios de produção, no caso, né? Não é a propriedade privada. Não é a nossa propriedade privada, no caso, né? Meu carro, sua casa, sua moto.
essa coisa miúda, não. Vai ser o meio de produção, o meio de produzir as riquezas. Tanto que no capitalismo, no socialismo, vai ter diferença mesmo, assim, porque todo mundo é dono do meio de produção. A escola é dos professores, entendeu? Você não vai trabalhar na escola de alguém. A escola é de todos. A terra é de todos para produzir a alimentação. Porém, vai ter aquele cara que vai gastar tudo com viagem. E vai ter o cara que vai juntar dinheiro. O cara que não gosta de viajar. Tem um amigo que não gosta de viajar. Aí o senhor citou aí, professor, o exemplo do Uber, por exemplo. Se eu compro um carro, aí depois eu compro outro. Aí eu acabo fazendo uma empresa de Uber. Aí, no caso, eu não vou explorar o outro, né? Eu não sei se sou um detentor não dos meios de produção, no caso. Só que aí, como você não vai ter a forma, o meio de produção vai ser de todos, em vez de existir uma empresa de Uber, de carro, vai ter uma cooperativa. Em vez de ser uma empresa, é uma cooperativa. Todos trabalham, pegam as riquezas, se financiam, se gastam, pagam as dívidas, pagam tudo, e o que sobra é dividido entre os partes, iguais. Entendeu? É lógica muito mais corporativista, muito mais ligada a essa divisão entre aqueles que trabalham, e lógico, vai ter disputas, vai ter diferença de trabalho. Por exemplo, não é que a gente trabalhe ganha a mesma coisa, mas às vezes o cara que é gerente tem um status, ele tem um trabalho às vezes mais leve. Imagina, tem na fábrica, todo mundo trabalhando numa siderúrgica, pesado, ferro, quente, tal. O administrador da fábrica vai ter que ter um administrador. Ele está numa posição de conforto, às vezes trabalhando dentro de um escritório, e vai ter disputa para ter esse cargo. Então, mas aí vai ser uma disputa dentro de condições mais igualitárias. Porque o colégio vai ter um colégio privado e um colégio público. Um colégio. Não vai ter, entendeu? Não vai ter a sua origem, não vai ser tão determinante. Lógico que vai ter coisas que vão ser determinantes. Por exemplo, se discute muito a dificuldade dos países que tiveram experiências comunistas de lidar com o belo. Porque o belo é excludente. Por mais que seja o caráter do belo seja transitório, seja histórico, seja localizado, mas o belo se constitui a partir do feio. Então, uma pessoa que é bonita, essa beleza não pode ser, não tem como ela ser repartida igualmente. Então, o que a gente tem, por exemplo, não é que o comunismo vai dizer que aquele que tem uma casa ou duas casas vai ter que dar a sua casa e vai ter que viver em qualquer lugar. Mas aquele que vive da exploração de ter várias casas, como acontece no Brasil. Veja, o Brasil hoje, a gente tem um problema de moradia no Brasil. Mas se a gente pegar toda a família desabrigada hoje no Brasil, e colocar em um prédio desabitado, que não tem inclusão social, ainda sobra prédio desabitado. Então hoje a gente tem um problema no Brasil de habitação com distribuição. É só um problema de distribuição. Isso é algo que o Marx se chocava. Ele vai dizer que os meios de produção não podem gerar esse tipo de riqueza que não serve à sociedade. O importante para Marx é o social, não o individual. Apesar dele não negar o individual. Você vai ter seu carro, você vai ter sua casa, você vai ter, entendeu? Só que você vai ter uma certa dignidade para usufruir daquilo que você produz, porque você é a classe trabalhadora. Uma classe clássica de Marx que eu acho bonita, eu adoro, teria em camisa essa frase, apesar de eu dizendo, eu não sou marxista, eu acredito que existem outras coisas. Depois a gente pode até discutir, por exemplo, a teoria marxista não dá conta do desejo. O desejo é fundamental, os afetos. Ela é muito pragmática, ela é muito do modo de produção. Ela não dá conta disso. Então, e eu sou um cara que cada dia mais eu estou lendo os psicanalistas para poder dar conta do mundo. Mas Marx falou, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Então essa crítica
horrível de internet do comunista de iPhone, a diferença é que o comunista de verdade, ele quer que todo mundo tenha um iPhone. E o que acontece hoje no nosso mundo é que se uma marca se populariza demais, ela perde valor. Se ela é muito comum, ela perde valor. Então ela tem que ter um preço que proíba o acesso de uma determinada classe, para o consumo daquela marca ser de tal classe. Lógico que eles fazem hoje em dia, porque o capitalismo não está de brincadeira, né? O capitalismo quer lucrar independente de tudo, se fazem acenos. Por exemplo, as marcas de roupa, tipo Louis Vuitton, Armani, todas elas têm uma linha de produto, alguma coisa que é mais acessível, que permite uma pessoa da classe trabalhadora fazer um esforço e comprar um perfume, por exemplo. Um perfume da Armani. Você não consegue comprar um terno da Armani. Um terno da Armani é R$15, mas um perfume de 500, você consegue. Se esforçando, você dá muito, você consegue. Então você consome a marca. Mas não no nível, e ainda mais presta atenção nos perfumes, porque perfume não tem o logo aparecido. Tem um cheiro, e o cheiro muda um pouco de pele para pele e tal. Mas isso é ideológico. Veja como a ideologia é tão forte, que ela faz, por exemplo, o empresariado brasileiro querer lucrar mais vendendo menos. O empresariado é muita cara das fábricas no Brasil, e tudo no Brasil. Que é uma coisa diferente nos Estados Unidos, que se ganha mais vendendo mais. Então, essas marcas, tipo, que não são as grandes marcas, mas são marcas caras aqui no Brasil, Gap, esses tênis da Air Jordan, né, da Nike, que aqui é caríssimo. Nos Estados Unidos não, é bem povão, não é uma coisa de elite, nem classe média, nem nada do tipo. O povo compra na rua, assim. Eu me lembro que eu só pude ir nos Estados Unidos uma vez na vida, só viajei para fora do país uma vez na vida, e acabei lá, a gente ia ter que... minha ex-esposa fazia doutorado e estava estudando no Jardim Botânico, fazendo uma bolsa temporária, né? Ela passou um ano no Jardim Botânico de Nova York. Lá tem aquela coisa dos pesquisadores arrecadarem fundos para suas próprias pesquisas. Como eles não têm órgãos de fomento feito a gente, eles têm que se virar. E o orientador dela lá, o Wade Thomas, um americano, que estuda plantas tropicais, estava com um projeto que ele queria um financiamento da Fundação Itaú. A Fundação Itaú, tal, vocês sabem que é o Moreira Salles, né? Itaú Moreira Salles. O Gil Moreira Salles, que são donos de banco, que são mecenas, do povo da arte. Tanto que os dois filhos do Moreira Salles pai são cineastas, o Walter Salles, né, que veio do Brasil. E um dos Moreira Salles, eu não me lembro qual dos irmãos, estava lá, e ele queria fazer um almoço com esse irmão. Queria que todos os seus alunos, brasileiros e latinos, estivessem nesse almoço para meio que encantar, né, o Walter Salles, para ele financiar uma pesquisa. Moreira Salles financiar a pesquisa dele. Então eu fui comprar uma camisa. Aí minha ex-esposa me levou na Gap. Que aqui eu nunca compraria uma camisa da Gap naquela época, que era R$600. E lá eu comprei por $10. $10, mesmo na conversão na época, que o dólar estava 4 e alguma coisinha, daria R$50, R$60. O preço de uma camisa que eu compraria aqui, que é uma camisa da C&A, sei lá. Então, a ideologia, às vezes, faz esse tipo de coisa. Porque aqui perceberam que essas marcas agradavam uma parcela significativa, né, da classe média alta. Então, que eles estavam dispostos a pagar por esses produtos para não um valor distintório.
para acabar não se misturando. E é impressionante como algumas marcas continuam com isso pesadamente. Tipo, Lacoste, essas coisas, cara, até nos Estados Unidos. Não são camisas baratas, são roupas baratas. E isso é ideológico. Porque você poderia ganhar mais ou ganhar a mesma coisa, só que vendendo mais. Só que eles querem vender menos e ganhar a mesma coisa. Então, isso é ideológico. Então, essa ideologia também participa dessa maneira de pensar. Por exemplo, você vai trabalhar... Não, você não vai trabalhar para suprir suas necessidades. Você quer trabalhar para conseguir comprar um outro carro, para botar um outro cara para trabalhar para você. Entendeu? Que isso é ideológico, isso não tem sentido natural. Você poderia trabalhar e ter tudo. Vamos supor, porque e essas escolhas da gente, de algumas profissões ganharem bem e outras primordiais, né, não ganharem. Por exemplo, mas que eu gosto de arte, eu gosto de coisas bem feitas, bem acabadas. Essa camisa que eu estou usando aqui é de um design, tem um design que fez, tá ligado à ilustração, tem um ilustrador. É vendida numa marca aqui de esquerda, aqui, mas é uma coisa de... A marca de esquerda é coisa absurda, é uma coisa bem capitalista. Mas como é que eu perdi um pouco no que eu ia dizer? A gente precisa muito mais de garis, funcionários que limpam a rua, que limpam nossos lugares de trabalho, do que um design. Mas quem ganha mais? Um designer ou a tia da limpeza? Isso é ideológico. Isso é a escolha, essa desnaturalização do mundo, que eu acho que é a grande sacada marxista. A grande sacada marxista é essa. O mundo não é natural. O mundo acontece a partir de disputas, que não necessariamente vai ser só disputas, às vezes tem acordos, tem outras coisas, mas eu acho que essa herança do natural, da gente naturalizar que vou trabalhar para poder construir um negócio, para a partir desse negócio ter um outro carro, aí depois ter alguém trabalhando para mim, consigo comprar um outro carro e ter uma frota de Uber. Não pensa de tipo, eu quero ter eu dirijo, vou passar aqui 6 horas dirigindo e eu quero com isso receber o dinheiro que eu preciso para suprir minhas necessidades. E quando eu falo necessidades, eu estou pondo cultura como necessidade, coisas supérfluas como necessidade. Não sei se foi com você, acho que foi com vocês. Eu estava que recentemente eu ganhei uns vinis e me descobri encantado por vinil, que é uma coisa supérflua. Não precisa de um vinil nem para escutar música. Professor, a gente poderia, no caso, essa explicação, dizer que ideologia, na verdade, seriam ilusões criadas? Eu não diria ilusões, eu diria que são formas de ver o mundo. Porque ilusão seria pensar que existe um real. E como o Zizek diz, o real é um deserto. Tudo é ideológico. Porque quando eu falo que a gente poderia, em vez de ter esse pensamento de trabalhar para comprar um outro carro, a partir de um outro carro, construir uma frota de Uberes, eu poderia dizer, não, eu quero trabalhar e que esse trabalho dê conta de suprir minhas necessidades básicas e supérfluas ao mesmo tempo. Mas quando eu digo isso é uma ideologia. Uma ideologia de esquerda, uma ideologia humanista, uma ideologia que vai... Então, a ideologia não é necessariamente uma ilusão, mas uma criação em cima do mundo. Que não existe nada antes da ideologia. É a partir da ideologia que a gente se relaciona com. É a partir dessa forma não natural a gente se relaciona. Então, aquilo que às vezes a gente acha que é natural, tipo cheiro, gosto, tudo é ideológico também, no sentido que são construídos a partir de culturas. Quando vocês estudaram antropologia, já estão pagando antropologia. Né? E a partir da antropologia serve muito para a gente pensar isso. Pensar como, por exemplo, o amor ideológico. A gente acha que é uma coisa supernatural, o amor de mãe ideológico. Essa coisa que a gente
diz que o amor materno é a quintessência, a dádiva divina, não sei o quê. É ideológico, e se a gente for olhar a história da maternidade, é bem novo, é recente para a história da humanidade. Pega os reis, os nobres, né? Pegava um menino, botava para estudar no colégio, longe pra cacete. Quando ele voltava adulto, ia ver se gosta ou não daquela criatura. A última imperatriz, Cici, né, que é a última Cici, né? Agora eu não sei como é que pronuncia Cici, a última imperatriz chinesa antes da Revolução Soviética, a Revolução Chinesa lá acontecer. Ela era mãe adotiva do rapaz, amava ele. Só que ela sabia que seu filho não tinha o pulso forte feito ela, que provavelmente quando ela morresse, esse rapaz ia entregar a China ao Japão. O Japão é a grande força imperialista daquele momento, né? O Japão dominou a Coreia, cometeu massacres na Coreia, dominou a China. Coisa desumana. Então o que ela faz? Ela vai e mata o filho antes de morrer. Ela tá para morrer, ela sabe que tá para morrer, ela vai envenena o filho adotivo dela, que seria o herdeiro, e depois morre. Então, que amor de mãe é esse? Que se fosse tão natural e tão acima do tudo, faria ela cometer esse tipo de coisa. Então não é que a ideologia seja um falseamento da realidade, apesar que muito marxista vai achar isso. Marxista mesmo vai achar isso. Isso é uma crítica ao marxismo que a gente pode fazer, historiadores marxistas e tudo mais. Mas ela é aquilo que justifica sistemas. Aí a gente vai ver quais são os sistemas justificados. São os sistemas de dominação. Lógico, o que domina aquilo que domina é justificado a partir da ideologia. Mas não necessariamente é uma ilusão. Não sei se está claro para vocês. Assim, ela justifica, mas a ilusão ela vem de uma oposição, né? E ela não se opõe a nada. Ela justifica as coisas, ela cria sentido para as coisas. Ela é a cultura, em última instância. Pode falar, Gutenberg. Outra questão que está lá no texto, né, que você pode cobrar na prova. O senhor já falou aí muito bem. O senhor falou sobre estrutura e superestrutura no modelo de produção. Aí isso aí é a concepção que o Marx fala no texto de materialismo histórico dialético. Isso. Mas, quer dizer, isso faz parte do materialismo histórico dialético. Porque o materialismo histórico dialético é, basicamente, o que é dialética. A dialética já existia antes de Marx. Marx não inventou a dialética. Ele era um estudioso do Hegel, um grande filósofo e tal, que vai pensar o mundo como dialética, mas uma dialética do reconhecimento do senhor e do escravo. Para existir alguém que se reconhece como senhor, tem que ter alguém que se reconhece como escravo, mas o escravo tem que reconhecer o senhor tem que reconhecer o escravo, isso vai mudando, aí isso vai gerando essa lógica em espiral para cima. Isso é dialética. Para Marx, ele vai se inspirar em Feuerbach vai trazer. Aí, para Hegel, essa espiral chegaria no espírito absoluto, é uma espécie de forma de encontro com Deus na filosofia hegeliana. Estou simplificando muito. Hegel é um boi de fogo, difícil pra cacete. Eu nem acho que seja tão importante para a gente discutir agora. Hegel é importante em outras questões, mas para a gente da história não é tão importante assim. Esse espírito absoluto, Marx vai trocar pelo comunismo. Mas essa lógica de algo que acontece nessa espiral que vai até o comunismo, isso é dialética. E por que materialista? Histórica. Porque ele vai dizer que em cada momento dessa dialética vai ter uma estrutura econômica, produtiva, que vai gerar uma superestrutura, só que essa superestrutura e essa estrutura vai ter contradições. Essas contradições vão escapar e vai gerar conflito.
Aí esse conflito é a situação 2. É a tese, a situação 1, a antítese, que é a contradição, e esse confronto vai gerar uma síntese. E essa síntese vai guardar em si também uma nova contradição, que vai gerar um novo conflito, que vai gerar uma nova tese, e assim sucessivamente. Por isso que é dialético. Dialético é esse movimento em espiral, subindo. Materialista porque, para Marx, o que é que vai mover essa dialética? A luta de classe. Quais são o modo de produção vai gerar uma luta de classes entre classes. Por exemplo, o senhor feudal e o servo na criação da burguesia. A burguesia e a nobreza. Depois o burguês e o trabalhador. Isso pegando só da Idade Média para cá. Então, isso vai gerar essa contradição. Percebam que sem a burguesia não existe, sem a ascensão da burguesia não vai existir o proletariado. O proletariado só existe porque a burguesia venceu a nobreza. Só que essa burguesia que vence a nobreza gera o proletariado que vai gerar o comunismo, vai gerar o fim da burguesia. Então, cada situação, cada momento histórico, aí a teoria da história marxista vai acontecer uma situação. Percebam que sempre são modelos produtivos, ou seja, modelos econômicos, modelos de produção. Vai trazer em si a sua contradição e vai gerar uma nova situação. Ele diz que o fim disso é depois que a burguesia for derrotada, a classe trabalhadora se erguer. Aí qual é a contradição? A contradição é que vai ter que existir uma ditadura do proletariado para vencer toda essa ideologia, para vencer tudo isso. E essa ditadura do proletariado vai ter em si, não necessariamente uma contradição com uma nova classe, mas talvez a extinção das classes. Para Marx. Para Marx vai dizer que depois da ditadura do proletariado é que vai vir o comunismo. Ou seja, em nenhum momento da história da humanidade a gente de fato chegou no comunismo. A gente chegou na ditadura do proletariado, na ditadura dos trabalhadores. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Soviética, todas elas chegaram no momento da revolução, da ditadura do proletariado e não na superação disso. Não chegou no momento da superação porque acabou antes. Mesmo na China, tal, eles pegaram outro caminho e não necessariamente o caminho que Marx previa. E é essa, por ser materialista e histórica, né, perceba como ela é pautada nos acontecimentos históricos para prever até um futuro. Olha, presta atenção, como era a historiografia do positivismo, do historicismo alemão. Olhava para o passado para enxergar as leis que iam ditar o futuro, as origens, né? Então, marxismo, veja como o marxismo não é uma ruptura total do zero, ela tem suas influências. Está olhando a história da humanidade para prever socialmente o que vai acontecer, para tentar entender o que vai acontecer, para tentar achar as regras do funcionamento da sociedade. E a regra, para Marx, é a luta de classes. A luta de classes é o motor da história para ele. Então, a luta de classes vai gerar essas disputas, que vai ser dialética, vai gerar contradições, e a partir das contradições vai se gerar modelos produtivos, a partir dos modelos produtivos, modelos ideológicos, ou seja, é a produção humana que vai gerar cultura, o homo faber, como já disse, o homem que fabrica. O homem que fabrica é o homem marxista. Eu tenho minhas críticas, tenho várias críticas a isso e tal, porque, de certa forma, a gente esquece que a gente não é tão pragmático usual. Assim. Acho que a linguagem mostra muito isso. Aquilo que deveria ser bem prático, né, deveria ser para a gente servir para dar ordem um para o outro durante uma caçada a um mamute, a gente pegou isso e fez poesia. Então a gente não é tão prático e pragmático feito a historiografia marxista pensa o ser humano. E aí o que é que faz um historiador
diante dessa conjuntura. Ele vai tentar entender o que é a burguesia, qual é a burguesia naquele momento que eles vão. Um historiador marxista vai estudar a ditadura. Acontece, e é um livro importantíssimo de um historiador marxista, que é o René Dreyfus, um historiador uruguaio, que escreve sobre o Brasil, né? E o Dreyfus ele vai dizer que, na verdade, a ditadura no Brasil é um movimento da burguesia para barrar os avanços dos trabalhadores, porque ia acontecer uma série de avanços modernistas, que ia modernizar o Brasil, e essa modernização põe em risco a burguesia. Aí ele vai dizer que, na verdade, a ditadura no Brasil não é uma ditadura militar, é uma ditadura empresarial militar, porque existe todo o apoio que a burguesia brasileira, o empresariado brasileiro, deu à ditadura. Então ele vai dizer que é isso, ó, veja, um movimento. É assim que eles enxergam a história, porque eles vão tentar achar a luta de classe em cada momento histórico estudado. Eles vão tentar achar, identificar. Isso gera um problema, porque é um problema que, em vez de estudar as coisas como elas se apresentam, entender as coisas, eles acabam sendo só apontadores. Isso é a burguesia, isso é a classe trabalhadora. Eu estou lendo um livro marxista, aqui o professor Renato Lemos. O Renato Lemos, ele está escrevendo aqui, ele escreve sobre a anistia, está escrevendo sobre o final. Assim, não é o final da ditadura, porque ele começa a estudar a anistia a partir do seu primeiro momento que ela aparece na discussão política brasileira, que é no próprio ano de 64. Ele estuda de 64 até 79. Ou seja, como a ideia de anistia foi sendo construída. E quando ele vai lidar com a pessoa que apoiou a ditadura, aí ele vai dizer não, porque é um intelectual orgânico da burguesia. Então ele vai tentar encaixar os agentes, as pessoas, dentro dessa lógica, que é quase uma lógica de descrição, né? Achar no descritivo marxista, encaixar todo mundo naquele jogo de xadrez, cada peça se movimenta de um jeito, tem que ser de um jeito, é daquele jeito, e acaba caber dentro da teoria. Ele não está preocupado em analisar as coisas tal como elas se apresentam, mas sim como se encaixam dentro de um pensamento marxista. Isso é uma crítica que eu faço ao marxismo, assim, uma crítica que dá para ser feita a ele sem desabonar o trabalho do cara, que é muito bom. Estou citando na minha tese de doutorado. Estou lendo. Se eu estou lendo, a gente não tem tempo para ler tudo, não. A gente tem que ler o que é bom. Aí eu estou lendo ele e fazendo críticas a ele, e mesmo assim se apropriando e aprendendo com ele. Isso aí é um pensamento que eu acho que a gente tem que olhar para o marxismo assim. E isso que tentar se apropriar do que é bom. O que é bom do marxismo, eu acho, que é a sua visão de mundo justa, de equidade, que todo mundo deve ganhar a mesma coisa, que todo mundo deve ter as mesmas coisas, de ter as mesmas condições de vida, condições de vida mais humanas. Isso é fundamental. Não sei quem joga xadrez aqui, né? Nós que aqui estamos com Vós Esperamos, que é um documentário que eu acho que, pelo menos a minha geração de historiadores, no lugar que eu estudei, todo mundo assistiu, aqui em Pernambuco, e fez graduação. Professor, na teoria é muito boa, né? Essa teoria dele, mas na prática deve ter alguma falha, né? Fazer na teoria dele. Na teoria tudo é melhor. Até o porque fazer a ditadura do proletariado, não ter divisão de classe, mas nós seres humanos, às vezes a gente pensa em querer ser melhor do que o outro. Aí isso se chama de realismo capitalista. Isso é achar que a gente só pode ser funcionar de um jeito. Entendeu? A gente, lógico, vai ter problemas. Ele não quer dizer que vai ter problemas, mas o que ele quer dizer é que a gente vai estar numa configuração social que os problemas vão ser de outra ordem. A gente pode até querer ser melhor que o outro, mas não ao ponto de negar a humanidade do outro. Isso entraria no que o senhor falou no início, referente
alguém que tem um carro, está trabalhando, forma uma empresa e acaba pisando aquele de outra forma, né? Justamente. Por isso que não dá certo, justamente por conta desse pensamento. Mas a ideologia, como ela não é natural, ela não é a oposição do real, não existe nada. Ela é orgânica, ela é sintética. Ela é manipulável, ela é mudável. Tem um exemplo de um pensador que tem um pé no marxismo, ele não é bem marxista, ele é mais psicanalista, que é o Vladimir Zapata, e um exemplo que eu acho muito bom. Se você chega antes da Revolução Francesa, pós-Idade Média, antes da Revolução Francesa, esse período de modernidade, e diz que a melhor forma de governo é a democracia representativa, você ia ser chamado de louco. Porque as experiências da democracia representativa deram errado. Grécia e Roma tiveram experiências de democracia que se transformaram em ditaduras. Porém, hoje, abre a boca para dizer que a democracia é a pior forma de governo. Só um outro louco que vai dizer que a monarquia é a melhor forma de governo. Aí vocês sabem, né? Dificilmente a gente vai ter os bolsonaristas. Não, mas nem os bolsonaristas. Porque se vocês... eles podem não serem democráticos, mas mesmo assim tem todo um esforço. Por exemplo, não sei se vocês viram um grupo de brasileiros, deputados brasileiros, dos agentes da extrema-direita, foram para os Estados Unidos falar numa comissão lá, para comparar os momentos políticos, pedir ajuda ao Congresso americano, e o neto Figueiredo estava lá. E o neto do Figueiredo chama o avô dele de ditador não, de presidente. Então, em teoria, presidente é bom. Por isso que ele não chama o avô de ditador. Então, até eles têm um resquício, eles podem não serem democráticos, mas eles não abrem a boca para dizer que a democracia é a pior forma de governo. É tanto que eles querem um golpe constitucional, eles não querem... tudo que Bolsonaro falava era estar entre as 4 linhas da Constituição. Isso é muito democrático, tá? Nas 4 linhas ele pode não ser democrático, mas eles não conseguem dizer que democracia é ruim dentro do jogo político. Não tem força política dizer isso. Porém, no século XVI, XVII, XVIII, você podia dizer que era um absurdo. Do mesmo jeito que a gente diz hoje que monarquia é um absurdo. Entendeu isso? Tipo, são ideológicos. Isso é ideologia. Isso é como a ideologia vai se construindo. Professor, mas é como se fosse uma democracia meio disfarçada. Os bolsonaristas com os cartazes contra o comunismo. É como se isso aquele negócio da marcha contra a família, né? Aí é que entra o historiador que não é marxista. Entender qual é o conceito de democracia para essa pessoa. Entendeu? Porque aí o conceito de democracia para ele, contra o comunismo, contra isso, é uma democracia que é o governo da maioria. Já que eles se acham a maioria, então eles acham que é a maioria que deve governar. Enquanto para uma pessoa como eu, que está no lado oposto, a democracia é o governo da dissidência. É o governo que a gente pode discordar. Então, por isso que eu digo preservar uma minoria. A minoria tem que existir. A minoria tem que existir, tem que ter voz para discordar. Entendeu? Porque a democracia não é o governo da maioria, é o governo da discordância. Aí esse é o desafio, entendeu? Para um historiador. Entender as coisas como elas se apresentam. Eles são democráticos e eles são a favor de um golpe. Por mais que bizarro que isso seja. Por quê? Porque a gente está pensando, se a gente for pensar isso, a gente vai achar que é uma contradição. Não é uma contradição, porque não existe um ideal, não existe em algum lugar a forma perfeita e acabada de democracia. Por isso que a gente não pode estar preso a uma teoria dessa maneira, porque os marxistas estão.
Porque eles estão presos de um jeito que eles tentam encaixar as coisas, lógico, isso é um marxista comum. Mas, por exemplo, como isso já não é isso, eu não trouxe essas discussões dos marxistas atuais, porque não dá tempo para essa disciplina, e até porque na teoria 2, aí daria tempo para a gente, por exemplo, estudar New Left. Aqui, ó. Estou aqui fazendo altas críticas aos marxistas, mas sou cercado de marxistas, adoro alguns. Esse texto aqui vocês vão ler quando forem estudar contemporânea, que é o Edson Hobsbawm. Não existe embaçado. Eu embacei porque a minha parede ali tá fazendo vergonha de problema de infiltração aqui. Aí tá descascando toda. Mas o Edson Hobsbawm é um historiador inglês, marxista da New Left, que vai contar uma história do século XX toda. Assim, esse livro aqui, ele vai das guerras mundiais, né, da Primeira Guerra Mundial, do imperialismo, do final do imperialismo, guerra total, revolução, até a queda do Muro de Berlim. Ele conta uma história do século XX. Aí ele chama esse século XX da era dos extremos. Marxista, ligada a modelos econômicos, mas já pegou as críticas feitas ao marxismo e incorporou na sua produção. E isso é o jeito intelectual de realmente produzir. As críticas a gente incorpora, a gente traz pra gente aqui. E toda teoria ela é limitada. Toda teoria ela tem seus limites. E elas servem para você enxergar um objeto. É como se fosse um óculos, uma lente. Aí cada lente serve para um problema. A física já meio que ensinou isso pra gente, porque tanto por exemplo, a física da mecânica celeste, por exemplo, os astros, o movimento dos astros, Einstein, toda essa física de Einstein não serve para o mundo quântico de Heisenberg, de Planck. Então, o mundo quântico, que é o mundo micro, precisa de uma outra teoria. O mundo macro, os buracos negros, dos movimentos celestes, precisa de outra teoria. Então, a gente tem que teoria servir para isso. Teoria é um óculos, uma lente que faz a gente enxergar algo. Então, a teoria marxista, ela serve para a gente muito bem trabalhar com essas questões da economia, da produção, mas ela dá conta de entender desejo, entender as relações humanas. Esse livro aqui, por exemplo, que é o livro que me fez não querer ser historiador porque eu já estava na faculdade, mas dizer o historiador que eu queria ser. Isso aqui que é o Modern Einstein, a Sagração da Primavera. Ele chega para entender, ele chega assim para dizer o que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que é que faz um soldado, um nobre, um cara que está nas elites, levantar, fazer a barba, pegar a arma e com a trincheira trocar bala com um cara que ele nunca viu na vida. Porque você diz, não, a guerra é para anexar um território. Sim, mas esse território não diz nada para um cara normal, um cara comum. Ele vai dizer que os soldados lutaram a guerra porque queriam lutar a guerra. Aí, a partir disso, ele vai estudar. Um soldado vai querer lutar uma guerra. Ele vai querer se arriscar. Não é por nobreza, não é por uma questão de cara. Aí ele vai estudando, vai entendendo. Assim. E esse livro foi muito marcante na minha formação. Tanto que eu tenho as duas edições dele. Tem uma edição velha e uma edição mais nova. Passou muito tempo esgotado esse livro. Então, o marxista não vai dizer, não vai chegar assim, vai dizer não, porque ele vai ter um modelo de produção dos impérios do século XIX, precisava de uma expansão de mercado, precisava de mais mercado, então por isso se invadia a África para conseguir essa expansão territorial, expansão sobre o outro, né? E a partir disso fez as potências entrarem em choque e gerou a guerra. Mas isso não explica o soldado. Explica por que o soldado está preocupado com a expansão do capital, se o soldado é proletário, é o filho da proletariado. Então, serve com a lógica dos estados, a lógica macro. O marxismo funciona muito bem mesmo.
porque você tem modelos e coisas que explicam a economia e tal, mas os modelos micro, para aquilo que se chama de microhistória, que os irmãos da teoria 2, por exemplo, microhistória não dá para resolver com o marxismo assim, dessa maneira crua, marxista de Marx mesmo, e trazer outros mecanismos para dar fonte. Então, a teoria marxista é uma teoria materialista histórica, dialética, vai trazer essas discussões de produção, como modo de produção determina o modo de viver das pessoas. De certa forma, não é de todo errado, porque a gente se organiza a partir do nosso trabalho. Às vezes, a gente, se eu perguntar qual é a profissão de vocês daqui a um tempo, quando vocês estiverem formados, vocês vão dizer a profissão. Quando eu perguntar quem é você vai dizer que é professor. Ou então, muito mais comum, por exemplo, sabe quem é fulaninho? Fulaninho, não sei não, aquele coroa que tem um carro assim, um carro assado. Veja como a propriedade, o bem, determina quem é o sujeito. Isso é muito comum. Acho que vocês já disseram isso. Sabe quem é fulano? Não, pô, fulaninho aqui tem um Ford Ka branco, tal. Isso veja como você diz quem é a pessoa pela sua propriedade. E isso é da nossa sociedade. E isso o marxismo ajuda a gente a entender. Ajuda a entender ainda mais o marxismo que vai vir depois de Marx, que vai vir o marxismo do século XX, e os marxistas do século XXI, Slavoj Žižek, se vocês quiserem ir atrás, eu acho que é um grande. E o Žižek tem uma coisa que vai agradar muito vocês, e, por exemplo, ele... Professor, lá no texto fala de um marxismo utópicos, marxistas utópicos, já segue outra linha, né, esses caras? São os utópicos, né, que é a galera que vai mirar na utopia o tempo todo, assim. E eu não acho ruim, eu acho que tem que ser utópico mesmo. Até porque eu acho que a grande força do capitalismo não é o seu modo de produção, é o seu modo de ter capturado a nossa externalidade. Uma palavra bonita como os filósofos falam. O externo, assim, a gente não consegue sonhar para fora do capitalismo. Isso é capturar a nossa externalidade, como se não existisse nada externo ao capitalismo. E os utópicos não, os utópicos vão dizer que existe um mundo melhor no porvir. E isso é muito bom para nos dar força. A utopia nos dá força para caminhar. O fim das utopias, pós os anos 90, né, foi cruel. Eu conheço pessoas que, com o fim das utopias, tiveram suas vidas destruídas. Conheci um cara, eu participei de um projeto de história oral, que é a minha especialidade mesmo, história oral, do curso e tal, por aí. Eu já fui contratado para dar curso de história oral, sou chamado para participar de evento de história oral. Entrevistei um cara que antes da ditadura acontecer, ele já tinha desistido de um sonho. Ele sonhou a vida toda ser militar. Ele entrou no exército e virou comunista no ensino médio, no exército comunista. É uma coisa que não era tão incomum até hoje. Existiam comunistas no exército, tanto que Lamarca, Gregório Bezerra, Nelson Werneck Sodré, todos eles militares e comunistas. Ele vai entrar aí em 63, mais ou menos, ele sai do exército, deserta e vai no Maranhão treinar uma guerrilha para tentar dar um golpe comunista no Brasil. Aí vem a ditadura, ele é preso, ele passa um tempo. Ele é preso na democracia, então quando acontece o golpe, no dia 31 pro dia 1 ele está preso, então ele já está preso e tal. Acaba sendo solto, porque ele responde o processo dele de outra forma. E sempre tentou lutar contra a ditadura, mas não para acabar só com a ditadura, mas sim para estabelecer um país comunista, né? O cara dedicou a vida para isso. Largou seu sonho, casou levou a companheira para o sonho dele, viveu em torno disso. Foi preso, torturado durante a ditadura, depois que ele foi solto, foi preso de novo, tal, sofreu horrores. E na democratização do país, ele foi tratado como um herói.
Aibirê de Sá, pernambucano daqui. Como herói recebeu indenizações, tanto estadual como municipal. As indenizações dele e da esposa permitiram eles comprarem 2 apartamentos e uma casa. Teriam uma vida confortável, eles poderiam até viver de aluguel. Eles tinham um apartamento na Avenida Boa Viagem, na década de 90. Uma coisa considerável, assim, um imóvel caro. Porém, ele viveu para a Revolução e a Revolução utópica não veio, não aconteceu. Toda essa riqueza dele não serviu para nada, virou alcoólatra, não conseguia manter uma casa limpa, foi morar no subúrbio, a casa detonada, mesmo com dinheiro para ajeitar a casa, não ligava, porque não tinha utopia. Ele perdeu a externalidade. E tal como ele, é a gente. Eu acho que os marxistas utópicos, eles não perdem essa externalidade. Eles têm um horizonte, que é o que o Reinhard Koselleck, que é um grande historiador, que não é marxista, ele vai dizer que a vida da gente, a historicidade da vida da gente vem de um espaço de experiência, aquilo que já aconteceu, que está acontecendo, que é a experiência da vida, e o horizonte de expectativa. Ou seja, a historicidade de uma vida, de alguém, de qualquer coisa, vem do chão da experiência, mas do horizonte do sonho. Então, o que se passa entre a experiência e o sonho e a que se espera do futuro é a historicidade. Então, quando ele diz que quando a gente for estudar alguma coisa, a gente tem que entender tanto aquilo que está acontecendo como aquilo que se pretende acontecer no futuro. Qual é o futuro desse presente, daquele passado que a gente está estudando? Então, os marxistas, eles nunca perdem de vista o horizonte de expectativas. E se espera do futuro, se espera coisas boas do futuro. Então, a partir disso se luta. Porque como a gente não tem uma esperança de futuro, a gente aceita qualquer presente e aceita viver numa distopia. Ao contrário deles, que são utópicos e queriam viver numa utopia. E isso faz Professor, aí lá no texto ele fala que esses utópicos eles querem que o trabalhador faça parte do sistema, né, para melhorar a vida do trabalhador. Mas aí o Marx já cai matando, né? Como é que você vai melhorar a vida do trabalhador dentro de um sistema que explora o próprio trabalhador? Isso que é pensar também, mas é porque não é que Marx cai matando, é porque Marx também tem sua utopia. Mas basicamente é pensar no etapismo. Aqui no Brasil aconteceu uma coisa muito, muito sui generis. Assim. O Partido Comunista Brasileiro, antes da ditadura, aqui em Pernambuco, se tinha uma discussão, por exemplo, o brasileiro, deixa eu pegar aqui o nome do autor, tá me fugindo, mas o marxismo dos anos 50 vai olhar para a estrutura econômica do Brasil e vai dizer que o Brasil tem uma estrutura econômica fundiária. O latifúndio é a base produtiva do Brasil. O agro, né? O agro. E a gente tem poucas fábricas, tem pouca industrialização. Então, se a gente não tem fábricas, a gente não tem uma classe operária. Se a gente não tem uma classe operária, a gente não tem uma classe que vai fazer a revolução. Então, o que é que eles fizeram aqui em Pernambuco? Vamos apoiar candidatos da burguesia. E tem uma campanha para governador aqui, prefeito, que eles vão apoiar Cid Sampaio. Cid Sampaio é um dono, o Partido Comunista vai apoiar um candidato que ele é dono de usina. Usina é a fábrica do açúcar, né? Não é mais produzida no engenho, é produzida na usina. É uma maneira industrial de de produzir o açúcar. Ou seja, é a maneira que se opõe aos senhores do latifúndio que funcionam meio como senhores feudais. Jacob Gorender, lembrei. Jacob Gorender, que é um intelectual brasileiro, marxista e tal, ele vai dizer que o Brasil é feudal.
essa lógica dos coronéis, essas coisas de coronel do interior que tem poder sobre vida e morte, que depois vocês, como a gente vai ver na sociologia, né? Não sei se vocês já sabem, eu fiquei com sociologia com vocês. O Weber, que é um grande sociólogo, vai dizer que uma das características da modernidade é o funcionamento burocrático do Estado, ou seja, o Estado ele funciona de maneira burocrática e não de maneira personalizada. Assim. Ele tem que funcionar para mim e para o dono do latifúndio igual. Mas no Brasil, o que é que acontecia? Vocês conhecem essas histórias, eu acho. De uma pessoa matar alguém na cidade, aí a polícia ia prender, aí ele era padrinhado de um senhor de engenho, dono de terra, aí ele ia para a fazenda desse cara. Aí quando a polícia chegava na porteira, ele dizia, não, vocês não vão entrar não, aqui não. Vocês são proibidos de entrar aqui. Isso acontecia muito aqui, muito no Nordeste do Brasil. Nos interiores. Vocês devem conhecer histórias assim. Então, isso é um funcionamento não moderno, porque é personalista. Por causa daquele cara, o Estado não funciona de maneira burocrática. Então, para a teoria marxista, Weber não é marxista, é weberiano, porque ele funda, assim como Marx funda o marxismo, Weber funda o weberianismo. Então, para Weber, para Marx e para Weber, isso vai ser uma coisa não moderna, vai ser uma coisa das relações feudais para Marx. Então, Jacob Gorender vai olhar para isso e vai dizer, não, o problema do Brasil é que o Brasil não desenvolveu-se, não desenvolveu sua força produtiva ao ponto do Estado ser moderno, de um Estado ser um Estado moderno. Então, o que o Partido Comunista fez? Vamos criar agora uma maneira de acelerar esse etapismo. Vamos apoiar a burguesia. Então, o Partido Comunista Brasileiro, que deveria se opor, ter a luta de classe contra a burguesia, ele apoia a burguesia. Por quê? Porque a burguesia não tinha vencido ainda os senhores feudais no Brasil. Os senhores feudais com 1000 aspas, os senhores de terra. E essa configuração aqui em Pernambuco choca muita gente. No período pouco anterior ao golpe, né? Quando a gente vai ver que o Partido Comunista está apoiando. E isso vai gerar uma loucura muito grande, por exemplo, no processo no meu mestrado eu estudei um processo judicial, que é a prisão de Gregório Bezerra, que é um líder comunista e tal, e ele é processado junto com uma porrada de gente. Entre ele Miguel Arraes, que era governador, que era um governador centro-esquerda e tal. E também, no mesmo processo, ele vai sendo processado junto com Cid Sampaio. Aí Cid Sampaio, um dono de usina, vai ser acusado de comunismo. Então, vontade do cara olhar assim e dizer, como é que pode um burguês ser acusado de comunista? Aí é nisso que a teoria marxista meio que engessa, né? Porque o comunista é o comunista, o burguês é o burguês, o proletariado é o proletariado, e o mundo real nem sempre é assim. O mundo real é muito mais complexo, né? A vida é real e de viés, como já diria Caetano. Esses vieses é o que compõe a complexidade que às vezes foge de um pensamento marxista ortodoxo. Mas o historiador marxista, ele tem esse norte da revolução, que eu acho que a gente não pode perder. Não sei quem joga xadrez aqui, para voltar para a frase acho que aqui estamos, nós esperamos, Marx é o rei e Freud é a rainha. Quem joga xadrez deve ter se ligado na metáfora, né?
A rainha é a peça que se movimenta mais. É a melhor peça do xadrez. É a peça que atravessa o tabuleiro em qualquer direção. Ela pode escolher a direção que ir e vai, e ela não tem limite, né? O limite é a barreira das outras peças. Mas se ela tem um caminho livre, ela pode atravessar o tabuleiro de xadrez todo. O rei se movimenta também, mais ou menos, só que uma casa só. Mas o jogo acaba quando o rei é capturado. O rei é o principal. Mas a grande peça, a peça que faz você jogar melhor, a peça que é mais valor é a rainha. Então, essa frase do nós que aqui estamos, por vós esperamos, ela é muito importante, porque ela, veja, eu estou falando do teorema, estou apresentando críticas, estou apresentando essa coisa, mas essa Marx ele vai ser retomado pelos frankfurtianos. Aí vocês já devem ter ouvido falar também, porque cai muita fake news sobre essa escola de pensamento, que é um grupo de intelectuais alemão que estão ali mais ou menos no período pouco antes da guerra e depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, conseguem fugir da Alemanha e vão para os Estados Unidos e tal, e depois voltam, vão para a França, como Marcuse vai estudar na França, mas o Adorno continua nos Estados Unidos e tal. Esse Instituto de Frankfurt vai trazer, tipo, Marx é importante e Freud também, e a gente vai casar os dois. Então eles vão, e eu acho que são os pensadores mais posso dizer, que mais geraram frutos. Adorno, Hockenheim, Walter Benjamin. Walter Benjamin ele teve uma vida encurtada, porque quando ele tentou fugir da Europa em guerra, ele estava na divisa entre a França e a Espanha. Aí ele foi tentar atravessar para tentar fugir da França ocupada pelos nazistas, para tentar fugir para a Espanha, para de lá tentar fugir para a América. Ele era cardíaco e não ia conseguir fazer a travessia da montanha. Ele ingeriu morfina o suficiente para matar um cavalo e morreu. No outro dia, o pessoal que estava com ele conseguiu a liberação para ir para uma estrada de carro. A gente perdeu o Walter Benjamin, muito jovem ainda, tinha muito ainda a produzir por causa dessa loucura, mas ele era um historiador que se dizia materialista histórico. Ele era um cara que era um filósofo, que se dizia historiador, materialista histórico e tal, um cara que escreveu sobre história mesmo. Dos frankfurtianos era o mais historiador, assim, mais ligado à história, mas faleceu. Mas ele é um desses caras que vai trazer uma outra camada da cultura para o marxismo. Pensar como as coisas acontecem a partir de desejos, a partir de progresso, nem sempre é a melhor coisa do mundo. Tal. Mas essa crítica ao marxismo e esses novos marxistas, que são a escola do neomarxismo, a gente vai estudar na teoria 2, vocês vão estudar, tanto que a disciplina de vocês, de teoria 2, tem um tópico chamado Walter Benjamin. Eu acho incrível porque tem lá, tipo, Escola dos Análises, Escola de Frankfurt, e o Lev, que são os paradigmas do século XX. Aí no meio de todos os paradigmas tem lá Walter Benjamin, como se ele só fosse um paradigma. É muita cara de Marcelo. Marcelo é muito benjaminiano nesse. Eu sou muito benjaminiano, mas eu tenho outras discussões também. Mas aí, isso aí a gente vai estudar em teoria 2. Mas a prova, minha gente, ela tá simples, assim. Essa questão da ideologia, da luta de classes, que a gente debateu aqui. As questões que vocês trouxeram é muito o espelho da prova. Lógico, vai ter ainda questões, vai ter menos questões, mas vai ter umas 3 ou 4, acho que 3 questões sobre positivismo e tal, mas o grande peso da prova é o marxismo, que eu acho que é muito mais profícuo, muito mais interessante, muito mais rico, muito mais influente para o nosso momento do que o historicismo alemão, o positivismo. Essas coisas são importantes, mas não tem o impacto que hoje tem o marxismo. Tanto que hoje vocês abrirem qualquer
no YouTube, botar em canais marxistas, vocês vão ver um bocado de canal marxista que trazem grandes críticas e tal. Eu acho que tem alguns que são realmente que valem muito a pena, tal. Os textos, uns vídeos, por exemplo, esqueci o nome do rapaz, um bem magrinho, um cabelão. Ele tem um que agora ele cortou o cabelo, sobre o Mark Fisher, que é um filósofo marxista interessantíssimo. Tá no YouTube, e eu acho que eu não faria uma interpretação melhor do Mark Fisher do que aquele rapaz. O rapaz que está fazendo um vídeo. Eu não conseguiria dar uma aula sobre Mark Fisher tão boa feita aquele vídeo do rapaz. Ian Neves, eu acho o nome do rapaz. Ian Neves. Marxista, muito bom esse vídeo. Não sei todos os vídeos, que eu também não vejo tanto todos os vídeos, mas esse vídeo, Ian Neves, falando sobre Mark Fisher, vale muito a pena, assim, se estiverem interessados. E vale muito a pena o livro. Eu acho que é um livro que eu não devia ler. Independente se você é historiador, se não é, como um ser humano mesmo, assim. Para pensar um outro mundo. Se é médico, deveria ler o livro do Mark Fisher. Bem, pessoal, tem mais alguma dúvida, alguma questão? A gente já está se aproximando das 10 horas. E aconteceu uma coisa muito bizarra, porque como é que chama? A plataforma, ela não deu aquela parada de 1 hora. Não apareceu aqui, né? Não fechou então achei até melhor, porque a gente pode continuar aqui e tal. Era isso que eu ia falar, professor. Sorte que não caiu, né? Eu não fiz nada disso, não. Eu não fiz nada pra isso, não. Eu acho que foi um erro e às vezes os erros são as melhores coisas que podem acontecer pra gente. Bem, pessoal, então a gente vai encerrando aqui. Se alguém não tiver mais alguma questão, a gente ainda tem tempo, né? Daqui para sábado. Antes da prova, se tiverem dúvidas sobre o texto, me procurem. Como a gente está bem acima do tempo, mandem mensagem mesmo no WhatsApp, no grupo da sala, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de todos, né? Então, porque às vezes Oi? Boa aula, obrigado. Eu gosto também. Eu acho que foi uma aula potente, né? Eu acho que a aula tem que ter potência, tem que ser para além da aula. Não se preocupem com a prova. Vocês são muito preocupados com a nota, essas coisas. Mas se vocês fizeram os fóruns, vocês fizeram o trabalho lá, o fichamento e tal. Poxa, vocês já começam precisando tirar nota pouca, assim. Às vezes tirar 4 nessa prova que vale 8 é o suficiente para passar. E para passar com boa nota. Vamos imaginar, você tira 4 nessa prova. Mas você fez os fóruns. Aí os últimos fóruns, aí 2 pontos. Esse 4 já vira 6. Aí você fez o trabalho do Val. Aí vamos supor que o trabalho foi bem feito, mas não foi bem feito. Tirou 9. Junto com a nota do fórum. Tirou. Então, imagina, você tirou 9. Aí 9, o 6 passou, né? Então, não se preocupem, não. E até porque quem passa com 7, quem passa com 10, passa igual. Então, eu não tenho meio institucional, não. Eu sou antissistêmico aqui. Mas aí... Professor, no caso, sábado, o senhor vai dar aula de sociologia pra gente, né? Vou dar aula de sociologia com vocês. Eu vou terminar o Moodle amanhã, ou quinta. Eu tô cheio de reunião. Agora me convidaram para participar de uma comissão de altos estudos. Lá do Arquivo Nacional, do Memórias Reveladas. Então é uma coisa que, sabe, quando chegou o e-mail, eu aceitei. Ok, vou participar. É pro bono, mas como é? Aceitei. Mas quando chegou o e-mail de confirmação de quem vai participar, eu espantei, assim. Gente que é referência da minha tese, não, vou participar também. Gente foi convidado, assim. James Green, um professor que é americano, da Brown University, tá lá também. Eu, James Green, mais uma galera. Aí eu aceitei mesmo. Então eu tô corrido amanhã para fazer isso, mas eu vou tentar fechar a sociologia no máximo quinta.
sexta eu já viajo. Quando der aula na sábado, eu quero estar com o fórum pronto. Tá certo? Pessoal, o fórum não, o Mudou Pronto, de Sociologia. Eu também, eu fiquei todo me achando. Porque isso é resultado da divulgação científica. Porque eu percebi durante a pandemia, eu e alguns amigos, que não adianta a gente escrever nossas teses, nossos artigos e publicar em revistas só. Tem que ocupar a internet, tem que fazer as coisas e ir para além disso, dar entrevista. Então, quando aparece a chance de dar uma entrevista, eu vou, porque antes eu ficava assim, pô, não quero não, essa galera distorce o que a gente fala, mas a gente tem que ir mesmo com eles distorcendo para poder lutar contra esse obscurantismo, esse negacionismo, né, que a gente vive. Mas a gente vai encerrando por aqui. Eu já estou devagando demais, falando outras coisas, mas eu acho que faz parte, né? Eu acho que a aula tem essa coisa meio amiga. O Deleuze, nós não gostamos muito de Deleuze, quando perguntei ele o que é uma aula, ele diz que a aula é um organismo vivo que vai andando e vai interessando em alguns momentos uns e outros não, e esse desinteresse de uma aula faz parte. E eu me vejo muito isso, porque eu tive aula de professores excelentes, e em algum momento da aula dele eu estava viajando, pensando em outra coisa, estava de saco cheio. Uma das melhores professoras da minha graduação, Isabel, de vez em quando faltava a aula dela para ir tomar uma cerveja, eu não estava interessado na aula dela. E ela era incrível, assim, ela foi uma das melhores professoras da graduação. Então, aí essa coisa da aula viva, e vocês falando aqui, aí eu fui falando outra coisa, e é essa vivacidade da aula, do inesperado, que eu me lembro muito, uma coisa que eu escutei, eu esqueci agora o nome do pedagogo brasileiro importantíssimo. Não vou conseguir lembrar o nome. Ele diz que ser professor é como ser um artista de jazz. A gente estuda para entender o que tem que fazer, mas na hora a gente tem que improvisar. Então a gente tem que sabe mais ou menos. Não sei se vocês estudam, eu arranho um pouco. Eu sei mais ou menos o que tem que fazer, mas na hora de improvisar, a gente sabe de onde começa e de onde termina. Aí a gente tem que fazer alguma coisa para conseguir terminar naquele ponto. Entendeu? Isso é mais ou menos o trabalho do professor. Que estuda, aí chega a vocês e faz uma pergunta, modifica as questões. Por isso que hoje eu gostei muito da aula, porque a aula foi em cima das questões de vocês. Eu tinha planejado algumas coisas para falar, mas o que vocês me fizeram falar foi muito mais interessante do que o meu planejamento. Porque toda a aula fosse assim. Mas eu entendo que nem toda aula vai ser assim, porque às vezes tem coisas que fogem muito do interesse das pessoas mesmo. Assim. Eu acho que o Gutenberg está aí bem com o espírito do momento nessas discussões sobre o livro, as críticas aí, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, né? O momento que a gente vive para a gente entender a parte teórica. Não à toa que o comunismo está tão em voga de novo, né? O comunismo, a teoria marxista, no começo dos anos 2000, até uns 5 anos atrás, estava muito baixa. Recentemente houve um avanço significativo, um avanço para além da academia, com esses YouTubers, esses canais comunistas, assim, eu acho maravilhoso, eu acho que tem que se expandir mesmo, eu quero que outras correntes, eu quero que apareçam canais nietzschianos, conheço um ou outro, mas eu queria que aparecesse mais, eu queria um canal deleuziano, Foucaultiano. Queria que aparecessem historiadores ocupando mais ainda. Porque, por exemplo, tem gente que é historiador, mas que não é de tema sensível, acaba não tendo espaço, por exemplo, que eu tenho. Eu estudo ditadura, pós-ditadura, luto, traumas, ressentimento e sofrimento, são temas que geram uma sensibilidade nas pessoas, interessam as pessoas. E, por conta disso, eu já fui chamado para dar entrevista, tal, participo
na mídia, em alguns casos. Esse negócio de que eu e Marcelo eu fui acompanhar Marcelo, o coordenador de vocês. Eu estava na casa dele. Quando eu vou dar aula, eu fico na casa de Marcelo. Aí a gente foi para um podcast. Aí, não, tá também estudando ditadura. Aí o cara, fica aí, pô, fala com a gente também. Aí foi assim que eu participei do podcast. Por quê? Porque é um tema sensível, interessa as pessoas. Eu queria que temas não sensíveis também conseguissem um espaço na rede. Assim. Historiadores medievalistas, os colonialistas, quem pesquisa escravidão, que é um tema sensível, mas que às vezes a distância temporal acaba não gerando essa sensibilidade. Entendeu? Eu queria que isso acontecesse também. Eu acho que é uma coisa que sairia ganhando. Né? Mas, pessoal, é isso. 10 horas, eu sei que tem gente cansada, trabalhou o dia todo, eu também, não vou mentir, eu tive dias estressantes no trabalho, então a gente vai encerrando por aqui. Qualquer dúvida a gente vai sanando, tanto no espaço virtual. Vocês podem procurar a tutora também de vocês, que é uma pessoa maravilhosa, e também podem me procurar, tá certo? Um abração, vou encerrar aqui e vou parar a gravação, tá? Beijo pra vocês. Até sábado.